o brasileiro ele é apaixonado por carros, todos nós sabemos. Pensando nisso, eu fui ao Museu do Automóvel do Distrito Federal conversar com Roberto Nasser, que é curador e também colecionador de carros antigos. Nos acompanhe. Nasser, eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua paixão por carros, já que você é proprietário de algum desses automóveis que se encontram aqui no museu. Você tem uma paixão que é reconhecida por vários comentaristas de esporte com carros, incluindo histórias que eles contam sobre você. De onde veio essa paixão? Olha, acho que é atávica, eu não saberia mensurar exatamente. Meu interesse por automóvel é desde muito criança. O que eu posso perceber especificamente sobre o carro antigo, eu detestava os carros antigos, que para mim eram carros velhos. E era o que eu tinha na época. Então, quebrava, dava manutenção, não eram confiáveis, em suma. E os carros que nós tínhamos aqui naquela época eram carros muito ruins, né? Era o princípio da indústria. Mas o meu interesse por carro antigo se iniciou ao conhecer o Roberto Lee, que era o primeiro colecionador brasileiro, agitador, etc. E o Roberto me pediu para localizar algumas coisas para ele. E eu comecei a fazer isso por amizade, uma profissão, uma coisa diferente, poder ser útil às pessoas. Mas, de repente, eu acabei me envolvendo muito nisso e perceber como era gratificante você salvar de um destino certo, que é o fim, que é o ferro velho, que é a siderúrgica, um veículo que teve seus dias de glória, que representou um patamar de tecnologia, um retrato econômico, um retrato social, e tê-lo operacional tantos anos depois, sabe? Então acho que foi por aí. E a partir de que momento você decidiu abrir um museu para expor, né, compartilhar sua paixão? Você me pergunta por que um museu de automóveis brasileiros. É um ato de coragem, porque os museus atualmente no Brasil, a meia dúzia que existe, se dedicam a automóvel em geral. E isso abarca uma quantidade de nacionalidades muito grande. Eu entendo pessoalmente que a indústria automobilística foi, junto com a cidade que a gente mora, Brasília, as duas referências fáticas do governo JK, que efetivamente mudou esse país. Nós temos visualmente, concretamente, andando nas ruas do automóvel, e temos a construção de Brasília, que muito mais que uma capital bonita e referência de arquitetura no mundo inteiro, ela foi a grande agrupadora, a grande elo de ligação com os brasileiros. Foi de Brasília que se estendeu o braço para o oeste, para o norte, para o nordeste, juntou o sul, o centro-oeste, em suma, Brasília fez a síntese da brasilidade. A introdução do automóvel nacional, ele mudou o cenário do Brasil. Foi a partir das técnicas, da tecnologia, do espraiar disso para outros setores, que nós temos. O Brasil não fazia Gillette quando começou a fazer automóvel. Então, o Brasil fez Gillette, a tecnologia permitiu fazer o fogão de chapa estampada, a banheira de chapa, o aquecedor, apenas para citar as coisas do nosso universo utilitário. A geladeira. Hoje, nós temos uma indústria extremamente qualificada, que faz bons automóveis, extremamente resistentes, pelo menor preço do mundo. Isso é um dado inquestionável. Isso é uma conquista que nós não alardeamos, mas devíamos fazê-lo com muito orgulho. Esse é o porquê de tentar preservar a história desses carrinhos nacionais, porque senão nós estaríamos caindo no que eu entendo o mesmo erro, é de louvar a história alheia, preservando os Chevrolets, Fords, Cadillacs, Mercedes, etc., e esquecer os DKVs, os Aeroíris, os Volkswagen, os Dauphines, os Sincas, que na verdade fizeram a base e cimentaram essa competência que nós temos hoje. Então, você me pergunta sobre os automóveis importantes desse museu. Como é uma coleção pequena de um sujeito chato com esse assunto, eu tento compensar a minha limitação de meios com a especificidade dos veículos. Então, eu sempre fui atrás dos veículos que marcaram a nossa história, ou seja, os que se constituíram numa evolução e que foram construídos em poucas unidades. Nós temos uma limusine Willys. A Willys era a maior fábrica de automóveis do início da motorização brasileira.
e tomou o Aero Willis, que era um produto, como eu disse, descontinuado na América, e mudou a carroceria e veio aprimorando, criou motores mais fortes, transmissão sincronizada, que não existia na América, 4 marchas, que não existia na América, criou o Itamaraty, que é um automóvel com muito luxo. E do Itamaraty, eles esticaram o carro 75 centímetros e criaram a primeira limusine brasileira feita numa fábrica. Era uma junção da Willys com a Carmanguia. Todo mundo acha que é uma fábrica de automóveis, mas é uma fábrica de estruturas para a indústria automobilística. Então a Carmanguia fez o trabalho de finalização, a Willys fez o trabalho grosseiro, da solda, das prensas, etc. E geraram o Itamaraty, o que se chamou Itamaraty Executivo, mais conhecido como limusine. Um automóvel requintado de construção, couro da melhor qualidade, foi o primeiro carro a ter ar-condicionado no Brasil, uma maluquice, porque o ar-condicionado soprava na nuca do passageiro, em vez de ser de frente, então todo mundo acabava, numa viagem longa, acabava ficando com dor na nuca. Outra maluquice, o banco dianteiro não tem regulagem, então você necessitava que fosse um motorista forte, porque a direção é pesada, porém baixa, porque não sobra espaço para ele utilizar o carro. E era uma coisa, um bom retrato da situação da época, como são os automóveis. O motorista não tinha nem som, nem um humilde ventilador. Tudo era para o proprietário ou usuário que sentava no banco traseiro, o grande espaço, o rádio, um sistema de som com cartucho ainda. E no caso dessa unidade que nós temos no museu, até um telefone primário, que se usava ondas de rádio e que era uma característica brasileira. Esse sistema de mobilidade e de comunicação móvel só existia no Brasil. Seria o pai do celular. Outros automóveis que nós temos aqui, dentro dessa característica de especialidade, um é o Vemag Fissori, um automóvel que só existiu no Brasil. Ele foi lançado em 62, começou a fabricar em 64, e se caracteriza por um ganho estilístico que nós desconhecíamos. Novas divisões de espaço, área envidraçada maior, colunas delgadas, conceitos que nós conhecemos no comércio aqui no Brasil em 64 e que os alemães, como a BMW, a Mercedes, só passaram a utilizar no final da década. Fomos pioneiros nisso. Tem uma história muito bonita, fez 22 mil unidades, exportou para 50 países, foi a primeira montadora brasileira a ter linhas de montagem fora do país. Esse carro era montado na Suíça e era montado na África do Sul. Uma coisa curiosa, para uma indústria automobilística que tinha 10 anos, 12 anos, já possuía uma fábrica que tinha exportado linhas e competências para o exterior. Isso foi um marco muito importante e que, infelizmente, nós demos pouco relevo. De raridades, nós temos também um FNM Onça. Era uma pretensão da Fábrica Nacional de Motores, cujas iniciais são FNM, em se criar uma variável ao seu monoproduto, que era o Alfa Romeo 2000, também chamado JK. Eles encomendaram ao Rino Malzone e ao Anísio Campo, os mesmos que fizeram o Malzone GT, uma versão esportiva sobre o JK. E criaram então o FNM Onça, uma carroceria também em fibra de vidro reforçada com plástico, com linhas, aí já no caso eram americanizadas, ele parece um Mustang em escala 7/8. E raridades das raridades, nós temos o Willys Gavia. Como eu falei anteriormente, a Willys era a maior fábrica de automóveis do Brasil e o Gavia era um carro de corrida. O automobilismo da América do Sul vinha se desenvolvendo e entenderam que estava na hora de haver uma temporada que unisse o Uruguai, que tinha 2 autódromos, a Argentina, que tinha 2 autódromos também, um movimento muito grande, e o Brasil, que naquela época só tinha um autódromo, que era o de Interlagos, para que se fizesse uma temporada com o que se chamava de Fórmula Júnior. Era um monoposto que usava motor até 1000, ou se quisesse correr em outra categoria, um motor com mais cilindrada e mais potência, mais rendimento. Fizeram então, domesticamente, artesanalmente, pelo mesmo Tony Bianco, que era o gênio que construiu automóveis no Brasil, fizeram o tal de Willys Gavia, um chassi por treliça, uma suspensão por balanças, seguia a receita mundial disso. Na verdade, eu estou pontuando o que nós temos aqui. Mas, para mim,
todos os automóveis aqui têm um pedaço de história. Temos um Ford 26, está aqui por razões sentimentais, que foi o meu primeiro automóvel, e foi aí que eu comecei a absorver a magia do restaurar e de utilizar um automóvel. Os Ford hoje têm 80 anos de construídos, poucos velhinhos são tão rígidos e dispostos quanto ele hoje. Tem um Ford de 1919, que é a primeira aplicação de mão de obra brasileira para fazer uma carroceria com estilo nacional. Foi feito pela carroceria, pelos irmãos Grassi, uns italianos alucinados que chegaram no Brasil no princípio do século passado e montaram uma linha de montagem de Fiat, de Lancias, de Alfa, que eram representantes dessas marcas, e também os primeiros encarroçadores nacionais. Foram os primeiros caras a fazer ônibus no Brasil. Essa companhia durou até a década de 60. Então, a cada um desses 28 a 32 veículos, que é a capacidade desse museu, dispostos de meios a que os visitantes possam ver frente, lateral, traseira, e perceber que isso não é um depósito de carros, isso é um museu para que as pessoas possam ver detalhes, perceber a evolução dos veículos, perceber as soluções de estilo e de construção que marcaram cada uma dessas décadas. Então eu convidaria as pessoas a visitar o museu, que funciona de terça a domingo, de 11 às 6. A visita é quase graciosa, porque cobra-se uma taxa mínima de operação de R$2. E perceber também no museu, eu tive a preocupação, é o único museu que também tem essa característica, de ter todos os motores dos veículos que fizeram esse princípio da indústria brasileira. Volkswagen, Gordini, Dauphine, DKV, motor Willys, motor Chevrolet, e estou chegando agora às últimas criações da indústria brasileira. Eu tenho o último motor a ar, feito pela Volkswagen, que equipava a Kombi. Eu tenho o último motor CHT, que é de origem do Corcel, o último Endura, que foi uma fase intermediária da Ford, e mais recentemente o último 1.0 16 válvulas turbo da Volkswagen e o último 1.0 Supercharger, que é um motor Ford, ambas tecnologias nacionais. Tem um automóvel imponente aqui, 6 metros de lata preta. É o último Landau, o último Ford Landau utilizado pela presidência. Especificamente, esse carro tem 70 mil quilômetros. Ele foi usado pelo presidente Sarney. Ele é fabricado em 82. Vou explicar por que ele foi usado pelo presidente Sarney. O Ford Galaxy e o Pico dessa linha, que era o Landau, eram grandes, refinados em construção, confortáveis, adequados. Ar-condicionado, transmissão automática, direção hidráulica, sofrimento confortável, bancos amplos, grande área de conforto, espaço entre os bancos. Era o carro preferido pelos executivos melhor sucedidos. Tanto que ele tem um apelido de o carro do presidente, porque desde 69 era o carro que a presidência utilizava para o primeiro mandatário. A Ford decidiu tirar esse carro de produção em 82. Na verdade, tirou em janeiro de 83. Nasser, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo seu museu, a conservação dos seus carros. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer a oportunidade para dizer que os automóveis não são meus, nem o museu é meu. O museu é um equipamento cultural, embora mantido pelo meu escritório, ele é aberto à comunidade. O museu é parceiro da comunidade. O museu se integra ao esforço de sedimentar em Brasília uma base cultural muito importante.